Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, dia 9 de dezembro. Essa é uma semana, como tem sido de costume, bastante movimentada. Tem muita coisa em âmbito geopolítico acontecendo que pode desembocar num movimento de impacto, por exemplo, no preço das commodities. E além disso, é uma semana cheia de indicadores macroeconômicos importantes, né? Eu vou seguir aqui uma linha não cronológica, mas dividindo questões domésticas de internacionais. Tá? Então, a primeira coisa, a volatilidade no mercado de câmbio e aumento da taxa de juros de longo prazo devem dar o suporte, né, que o Copom precisa para fazer um aumento de juros mais contundente na reunião desta semana. Né? O anúncio intempestivo da isenção de imposto de renda, por exemplo, né, aliado ao impacto expansionista desta medida, né? Ou seja, quando você vai isentar imposto de renda, vai gerar mais consumo, que é importante e necessário no Brasil, diga-se de passagem, aqui a minha avaliação é em relação ao impacto disso no mercado financeiro e na decisão do Copom, tá? Que fique claro aqui. Essa intempestividade, esse impacto expansionista, ele pode justificar esse aumento mais expressivo da taxa básica de juros. O Banco Central começou o ciclo de aumentos da Selic em setembro, quando elevou em 0,25%, depois em novembro um aumento de 0,50% e é muito provável que venha aí um aumento de 0,75%. E se isso acontecer, a taxa básica de juros já vai para 12% ao ano. Não seria totalmente surpreendente um aumento de 1%, por exemplo, os 100 pontos base que alguns bancos e consultorias já têm precificado. Tá? Uma parcela do mercado que aposta, né, nesse aumento mais expressivo vê, né, nessas medidas de incentivo riscos inflacionários adiante. Né? A perseguição de uma meta audaciosa por parte do Copom, para não falar o que eu tenho falado sempre, é uma meta impraticável, é um componente adicional nessa equação, né, que deve levar a Selic a pelo menos 14% no final do ciclo, ao longo do primeiro semestre de 2025. Então estaremos de olho nesse comportamento do Copom nessa semana, vem aumento de juros forte por aí. Além disso, aí falando especificamente de preço, é uma semana marcada pela divulgação do IPCA, né? Passagens aéreas e alimentos devem impulsionar significativamente o índice oficial de preço do Brasil relativo ao mês de novembro. Apesar da redução nos custos de energia elétrica, devido à mudança na bandeira tarifária, o índice oficial de inflação deve continuar em elevação. Embora os indicadores antecedentes da Fundação Getúlio Vargas tenham mostrado uma importante desaceleração da inflação em novembro, um inesperado descasamento aqui entre aspas nos dados entre IBGE e FGV, dentro do grupo de transportes, especialmente nas passagens aéreas, deve resultar em números do IPCA bem distintos daquelas leituras que a gente viu ao longo das últimas semanas com o IPCS. Diante dessa surpresa inflacionária, que também entre aspas, tá? É muito provável que o Brasil encerre o ano de 2024 com a inflação acima do limite superior da meta, que atualmente é de 4,5%. O importante aqui, né? Muito se falou sobre o IBGE manipular os dados de inflação, né, para baixo, favorecendo o governo, que não faz o menor sentido. Né? Nesse caso, a Fundação Getúlio Vargas tem mostrado uma queda no preço das passagens aéreas, enquanto o IBGE está mostrando um aumento de mais de 20% no preço das passagens aéreas ao longo das últimas semanas. Então, a inflação do IBGE tem componentes inflacionários ainda mais contundentes do que a inflação da Fundação Getúlio Vargas. Importante este destaque aqui, tá bom? Bom, falei de taxa de juros, a inflação oficial aqui no Brasil. É, para fechar esse combo de indicadores aqui, tem dados de atividade econômica no Brasil. Então, indicadores de atividade econômica devem mostrar uma leve desaceleração em outubro, mas o ímpeto de crescimento da economia brasileira deve se manter ao longo do último trimestre do ano. Após um recuo na produção industrial, é esperada também uma queda marginal no setor de serviços, enquanto o comércio varejista deve mostrar um novo crescimento no mês de outubro. Como a gente já viu uma queda na produção industrial e provavelmente tem uma queda também dentro do setor de serviços, é bem provável que a gente também tenha um recuo no índice de atividade econômica mensal do Banco Central. Né? Essa acomodação que a gente provavelmente verá, né, se materializar ainda mais no mês de outubro, é parcialmente explicada pelos fatores estatísticos. Por exemplo, estatísticos, a produção industrial recuou no mês, 0,2%, salvo engano,
Mas a maioria dos indicadores antecedentes, consumo de aço, produção de ferro-gusa, consumo de energia elétrica, importação de produtos intermediários, fluxo de caminhões, expedição de papel ondulado. Tem uma coleção de indicadores aí que mostram que o mês de outubro foi muito bom para a produção industrial. Sugerem um mês forte, um mês de crescimento. Só que como em setembro a gente tinha alcançado um nível muito alto, uma parte importante da explicação desse recuo vem da estatística. Então, de modo geral, apesar dessa acomodação que a gente deve ver em outubro, já materializada nos dados da indústria, que podem se materializar com os dados de serviço, por exemplo, a gente está interpretando isso com muita serenidade. É muito provável que a gente tenha bons números ali em novembro e dezembro, tanto da indústria quanto do setor de serviços. No setor externo, a gente tem decisões de política monetária importantes, tanto nesta semana quanto na próxima. O Banco Central norte-americano, por exemplo, vai decidir a sua política monetária só na semana que vem, no dia 18. No entanto, essa bateria de indicadores de mercado de trabalho já começam a aumentar a expectativa em torno da decisão do FONC na próxima semana, né? Então, por exemplo, a gente tinha dados muito contundentes de desaceleração do mercado de trabalho vindo da pesquisa de JOLTS, né? O volume de vagas de trabalho em aberto lá nos Estados Unidos. E ele foi acompanhado no mês passado pela pesquisa ADP e pelo payroll, né, que é uma espécie de CAGED lá dos Estados Unidos. E pela primeira vez, é difícil dizer primeira vez, que os dados são semanais, então tem muita movimentação, tem bastante volatilidade, mas pela primeira vez em algum tempo, o volume semanal de novos pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos também vieram acima do esperado. Então, tem mais números mostrando, sugerindo esse processo de desaceleração incipiente, muito tímida ainda da economia americana, mas sim, uma desaceleração. Esses dados do mercado de trabalho, como eu disse, eles ainda são tímidos, são incipientes, não dão a segurança necessária para que a gente projete de fato um corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos na reunião deste mês. Uma parte importante, a maioria do mercado aposta numa redução de 0,25%, mas não seria totalmente surpreendente se o Banco Central norte-americano decidisse manter a taxa de juros inalterada na reunião da semana que vem, o que poderia, em alguma medida, favorecer a moeda brasileira, que está sofrendo os impactos aí, né, das questões domésticas com as questões fiscais e também em relação às tensões, o aumento das tensões comerciais com a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Então, vamos ficar de olho no comportamento do mercado, no mercado financeiro, de modo geral, do mercado de câmbio, e tentar entender qual será o próximo passo da política monetária norte-americana. Na minha opinião, acho que caberia um corte de juros de 25 pontos base por parte do Fed, considerando que a economia, de fato, né, esses dados do mercado de trabalho, embora sejam incipientes, eles mostram um número, eles mostram uma trajetória já, não é um número na margem apenas. Se você olha para a pesquisa JOLTS, o volume de vagas de trabalho em aberto nos Estados Unidos tem se reduzido de forma consistente. O dado de outubro mostrou um aumento, mas é na margem, acho que de modo geral ele aponta para baixo. Agora, na Europa sim, a gente tem decisão de política monetária nesta semana já, e aí a gente tem, o Banco Central Europeu tem segurança para fazer mais um corte na sua taxa básica de juros, né? A inflação tem caído de forma significativa e o nível de atividade econômica é cada vez pior, sobretudo nas duas maiores economias do bloco, na Alemanha e na França. Então, apesar de um aumento de preço que a gente viu na base anual em novembro, os resultados na margem, né, na comparação de um mês com o outro, expressam a perda de ritmo da economia europeia. Segundo dados preliminares da Eurostat, que é o órgão de estatísticas oficial da União Europeia, os preços aos consumidores recuaram 0,3% no mês de novembro. Se confirmada, porque o dado é preliminar, esta será a queda mais forte desde o recuo registrado no mês de janeiro desse ano, quando havia caído 0,4%. A variação acumulada em 12 meses, atualmente em 2,3%, ligeiramente acima da meta de inflação de 2%, chegou a 1,7% no mês de setembro, o nível mais baixo desde meados de 2021, pouco antes da escalada dos preços provocada pela pandemia. De modo geral, as condições macroeconômicas devem exigir do Banco Central a continuidade desse movimento de afrouxamento monetário, que, por sua vez, deve impactar em mais desvalorização do euro em relação às demais divisas. De modo geral, a gente espera que o euro chegue naquele limite de paridade, né? Volte a valer $1, coisa que só aconteceu há 2 anos, né? E nunca havia acontecido em toda a história, a curta história da moeda europeia. Bom, e por fim, para a gente fechar aqui a nossa agenda da semana, a gente tem indicadores
vindos da Ásia. Tem muitos indicadores vindos da China, todo mundo de olho no comportamento desses indicadores, porque o governo já disse que vai fazer uma mudança da postura da política monetária na China, com vistas a enfrentar os riscos é, provenientes do Trump à frente da Casa Branca. Só para vocês terem uma ideia, também além desse enfrentamento, a China tem os seus próprios problemas. O índice de preço ao consumidor de novembro caiu 0,6% na margem, na comparação com o mês de outubro. 0,6% é uma queda muito importante, é a maior desde, salvo engano aqui, desde março deste ano. O mercado esperava por uma queda mais branda, de 0,4%. Já tinha caído 0,3% em outubro. A inflação anual, só para ter uma ideia, enquanto o Brasil aqui luta para controlar a sua inflação, a inflação anual da China é de míseros 0,2%. E a maior explicação, uma das maiores explicações para esses resultados sequenciais, né, de inflação abaixo, nesse caso até deflação, né, de variação de preço abaixo do esperado, deriva justamente dessa economia que cresce num ritmo menos intenso do que a China está acostumada. Então a gente não está falando de crise na China, mas a gente está falando de um movimento de desaceleração do ritmo de expansão. Inclusive, boa parte dos clientes chineses na Europa tem tido dificuldade em crescer. Então, tem sobrado produto na segunda maior economia do mundo. A China precisa enfrentar esses problemas estruturais e ainda enfrentar esses problemas em potencial com o Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. Grandes desafios à frente, todo mundo de olho nos indicadores macroeconômicos chineses que serão divulgados ao longo desta semana. Qualquer grande novidade, como eu disse, tem muita coisa na geopolítica acontecendo. Eu volto aqui para falar com vocês. Excelente semana a todos.